Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos, eu sou a Thaís e hoje eu vou tentar uma proposta diferente, que é conversar com vocês de uma forma mais tranquila e aí a gente tentar refletir sobre algumas coisas na nossa vida. Eu ainda tô mexendo com o celular e colocar o meu rosto, então eu fico com um pouco de vergonha, mas eu ainda tô vendo qual que é o lado correto pra eu ver, pra poder enxergar a câmera. Mas enfim, eu espero que vocês me entendam. Então hoje, gente, eu queria conversar com vocês sobre umas notícias assim que você vai pensar, nossa, fofoca da internet, mas que carrega consigo uma questão muito importante sobre as características da nossa sociedade e o quanto que isso pode entrar dentro dos nossos espaços particulares, nossa família, nossos grupos de amigos e que pode ser um tanto quanto prejudicial se nós não tratarmos de uma forma mais conjuntural e científica, gente, é sério mesmo. Hoje eu queria conversar com vocês então sobre um fato, uma fofoca que vem do Thiago Fragoso. O Thiago Fragoso é um cara de 42 anos, um ator aí global, né? Já fez muitas novelas na Globo e ele é uma pessoa bem famosinha. E o que acontece? Ele é um homem hétero, se declara como hétero com a sua família, seus 2 filhos, e ele é branco, de olhos claros. E aí ele vem reclamando dentro das redes sociais que agora ele tem que competir com outras pessoas. Ele diz que antes ele sempre tinha muitos papéis, mas hoje em dia quando ele vai concorrer para alguma novela, ele tem que concorrer literalmente com outras pessoas. E no máximo ele tem uma oportunidade em cada novela, e isso é um absurdo. E pior, sempre quando ele vai para fazer algum papel numa novela, numa série, ou ele se chama Heitor, ou ele se chama alguma coisa com um sobrenome estranho, de branco, ou ele é o namorado da Larissa Manoela, e que são geralmente papéis característicos de homens brancos, e isso ele acha um absurdo, porque ele não tá tendo oportunidades de trabalho. E ele acaba colocando isso ou por causa de questões de influencers, que acabam tendo mais oportunidade de trabalho, porque eles têm muitos seguidores, e isso faz com que eles tenham mais papéis. E aí, óbvio, entendo que tem uma questão aí, ok, sobre o fato de quanto que você estuda para determinadas expressões e você ter oportunidade dentro da mídia, no audiovisual. Só que, gente, isso carrega consigo o fato de que o campo artístico, gente, sempre esteve carregado de pessoas brancas, de privilegiados e pessoas que geralmente tentam outras oportunidades estão nas praças. E agora a mídia, redes sociais deram oportunidade a esses artistas a aparecerem, e isso é muito bom. Então tem várias roupagens no que ele fala que talvez ele não entenda. Fora que tem uma questão que ele vai tratar aí de que antigamente ele era uma pessoa que tinha muitas oportunidades e hoje em dia ele está sendo obrigado a usar plano de saúde, que antes ele nem precisava. Aí eu já abro um aspas bem grande pra vocês, né, gente? Porque agora é o momento do Fragoso começar a defender o SUS, porque daí ele ia continuar não pagando nada. Ia ter mais hospitais, mais acesso a exames, etc, etc. A gente só não tem porque ninguém defende. Aí fica difícil, né? Ô, Fragoso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, o que é importante, então, gente? Especificamente de uma forma mais acadêmica, a gente pensar e entender o quanto que isso pode ser prejudicial. Porque acontece, o Fragoso, então, ele vai expressar uma frustração com as mudanças na televisão, aonde, segundo ele, parece haver menos espaço para homens brancos, héteros e homens, né, dentro da mídia, dentro do audiovisual. E a sua fala, ele vai refletir, então, o incômodo com o crescimento do movimento de inclusão, que visa, então, dar voz e visibilidade a grupos historicamente marginalizados. Só que, gente, no entanto, ao afirmar que o grupo dele está sendo excluído, o Fragoso ele simplesmente ignora a relação de privilégio histórico dessas pessoas dentro da nossa sociedade, que eles sempre estiveram ocupando quase que exclusivamente todos os espaços de maiores oportunidades, quer seja na mídia, quer seja no audiovisual, quer seja nas relações de trabalho. Gente, até hoje, pessoas brancas ainda ganham mais do que pessoas pretas e pardas e indígenas no Brasil. As pessoas brancas têm mais oportunidades em cargos maiores do que outras pessoas, principalmente se você é homem, tá? Principalmente. Então é importante a gente entender melhor desse contexto de uma forma mais ampla. A gente precisa lembrar que o racismo, gente, principalmente no Brasil, ele é estrutural. E tem 2 autores que nos ajudam a refletir mais sobre isso, que é o Ney Lopes, dentro do livro dele, ele fala, o livro dele é o Racismo Explicado aos Meus Filhos.
E dentro desse livro, o Ney Lopes ele vai tratar então que essa discussão, esse discurso do Fragoso, ele não só molda a relação da sociedade, mas ele também representa qual é a leitura da sociedade pela mídia. É isso que eles pensam. Então, a ausência de pessoas negras, indígenas ou pessoas LGBTQIA+, nas telas durante anos, reforçou muito uma cultura de silenciamento. E aí o Lopes ele vai destacar que, enquanto o racismo permear as estruturas sociais, ele também vai estar se infiltrando nos espaços culturais, tanto no cinema, quanto na televisão, quanto na música, gente. Você tá me entendendo? Por que será que a gente não encontra música sertanejo universitário cantando por pessoas pretas? Aonde é que estão essas pessoas pretas? Talvez porque as pessoas pretas não sejam os donos das fazendas. Conseguem me entender? Quando a gente fala sobre o sertanejo raiz e o sertanejo universitário, quem era o sertanejo? O trabalhador da roça que estava lá debaixo de sol todos os dias contando suas vidas. E hoje a gente tem um monte de sertanejo universitário, branco, usando os seus saltos, as suas coisinhas e as suas ostentações. Entende o quanto que isso é perigoso? Tem uma outra autora que é legal a gente destacar também dentro desse contexto, que é a Djamila Ribeiro, que vai falar lá no livro dela, O Pequeno Manual Antirracista, sobre a importância de ensinar a questão sobre visibilidade de grupos historicamente marginalizados. E aí ela vai falar que essa visibilidade ela não é apenas uma questão de justiça, mas também de transformação social. E a Ribeiro, ela vai argumentar que para que a gente possa superar o racismo, nós precisamos mudar as estruturas de poder que mantêm certas pessoas, no centro das narrativas, que geralmente são os homens, que geralmente são os homens brancos, geralmente são os homens héteros, geralmente são os homens que têm poder, se é que você me entende, E essa mudança, ela não vai tirar o lugar de ninguém, entende? Mas sim, ela vai criar novos espaços onde todos podem ser vistos e ouvidos. Então a televisão brasileira, nesse contexto, ela está apenas começando a corrigir essas desigualdades, mas não de uma forma tão profunda, tão direta, mas assim, porque agora é interesse da sociedade que a gente mude o contexto. Entende? Só que quanto mais nós darmos espaço a esses sujeitos, a esses discursos, mais a gente vai retroceder aquilo que nós conquistamos de direito. E isso é muito perigoso para a nossa sociedade. Mas nós vamos ver pessoas como nós defendendo que ele estaria correto. Entende? Então é importante a gente pensar que esse desconforto do Fragoso, gente, ele vai expressar o que pode ser entendido como parte de um processo bem maior, que é o processo de redistribuição de poder simbólico, que sempre esteve, gente, dentro da nossa sociedade. Então, tanto o Lopes quanto o Ribeiro, eles vão sugerir que essas mudanças estruturais, elas sempre vão encontrar resistência. Especialmente quando elas vão desafiar, o privilégio dessas pessoas, o privilégio arraigado dessas pessoas que sempre estiveram no poder, principalmente no Brasil. Porém, gente, é importante a gente pensar que essas mudanças, elas são essenciais para que a sociedade sobreviva e precisa ser de uma forma justa e representativa. E isso é papel da mídia. A mídia tem que abraçar isso de uma forma mais plural, conhecendo todas as experiências de todas as vozes, porque nós somos os artistas e nós também somos as pessoas que se alimentam dessa arte. E agora a questão é, até quando nós vamos se alimentar apenas dessa arte ocidental, apenas dessa arte branca, apenas dessa arte binária? Não dá, não faz mais parte de nós. Nós precisamos reconhecer as nossas raízes, de onde nós somos, aqui principalmente no Brasil, gente, pelo amor de Deus. Então, ao invés de nós vermos essa relação de inclusão de grupos historicamente excluídos como uma ameaça, a gente precisa cobrar mais da mídia, do audiovisual e dessas expressões mais equidade. Então, tanto o Ribeiro quanto a Ribeiro e o Lopes, eles vão apontar, então, a necessidade dessa luta contra o racismo e para que a gente tenha mais representatividade e discurso como o Fragoso não possa ser naturalizado. Gente, é isso, eu sou a Thaís, muito obrigada pela oportunidade, peço que vocês se inscrevam, curtam o comentário e compartilhem com os seus colegas. Valeu, gente, até mais, tchau!